Durante a fase S, que a gente viu como é que começa agora, né, com a degradação das CKIs, principalmente, e destruição da G1 e S-ciclina, a gente vai ter o início da replicação do DNA. Então, nessa fase aqui, a gente vai ter toda a replicação do DNA que é necessário para acontecer na mitose, certo? A gente não vai dividir o DNA metade até ele acabar. A gente precisa dividir o DNA, mas antes de dividir o DNA, a gente precisa duplicar esse DNA. Então, essa duplicação, eles chamam de replicação. Então, a replicação do DNA vai ser estimulada pela SCDK. E aí a gente vai ver como é que vai acontecer essa replicação. Essa replicação, ela só vai acontecer uma vez por ciclo. Senão, imagina só, DNA se duplicando infinitamente na célula, a gente ia ter vários mutantes aqui, né? Então, ela só pode acontecer uma vez. Se ela só pode acontecer uma vez, vão ter que ter alguns controladores que não permitem que essa replicação aconteça mais de uma vez, beleza? Isso é muito importante, o professor frisou na aula. Então, a replicação, normalmente eles dividem em duas partes, a primeira e a segunda, né, obviamente. A primeira parte, a gente vai ter um par de helicases inativos, ok? Presta atenção, inativo, se ligando às ORCs, que são as origens de replicação, formando o pré-RC, beleza? O que é isso? Vou mostrar aqui agora. A primeira etapa, a gente vai ter isso aqui acontecendo. Esse processo todo aqui. O que é a ORC? A ORC nada mais é que um complexo proteico que vai indicar para as células, para as helicases, onde é que tem que acontecer o começo da replicação. Então, para a gente ter a replicação, a gente vai ter as helicases, certo? As helicases são as moléculas que vão abrir essa fita de DNA em dois, a gente tem duas partes, ela vai abrir aqui essa parte do meio. E aí, para elas não ficarem desorientadas, a gente precisa das ORCs. Então, essas ORCs aqui, elas vão falar, ó, o helicase é aqui que começa, viu? Aqui começa. E aí a helicase vai lá e vai se ligar nessa parte que tem que começar. No que ela se liga aqui, ó, a gente vai ter formado o complexo pré-replicativo, ou pré-RC. Tranquilo? Essa é a primeira fase da replicação. Antes de tudo acontecer, isso aqui tem que acontecer. Porque a importância dessas origens de replicação é que essas origens de replicação vão dar, posteriormente, vão dar origem às forquilhas, beleza? Aqui, as forquilhas. As forquilhas de replicação, elas vão aumentar a velocidade dessa replicação, porque eu não posso ficar também o ano inteiro fazendo a replicação de um DNA só, entendeu? Então, essas ORCs, elas vão ser espalhadas no DNA, né? Não sei o número exato, mas com certeza não é só uma. E aí, conforme vai acontecendo a replicação, essas ORCs vão se encontrando. Aliás, as forquilhas vão se encontrando, né? A ORC é só onde é que começa a forquilha. Então, sabendo onde é a origem e se ligando aqui a helicase, a gente vai ter vai saber por onde começar a replicação. Beleza? Tudo isso é orquestrado pela SCDK. Depois de acontecer toda essa marcação aqui de território, a gente vai ter as helicases sendo ativadas e desenrolando o DNA. Beleza? Para isso que ela serve. A helicase serve para desenrolar DNA. E aí a gente vai ter aqui, ó, a SCDK ativando as proteínas iniciadoras. Essas proteínas iniciadoras vão sinalizar para a helicase que tem que quebrar aqui, ó, fazer essa separação aqui da cadeia, e aí sim começar a replicação. Isso aqui já é o nosso novo DNA sendo replicado. Então, quem vai sinalizar para a helicase falar assim, ó, tá tranquilo, pode começar aí, ó, vai ser a nossa SCDK. Beleza? Ela vai
chamar umas proteínas, chamar esse bichinho aqui que é a DDK, e aí vai iniciar a nossa replicação. Observa bem que daqui para cá a gente vai ter a sinalização por fosfato. Ó. Essa sinalização de fosfato aqui é o que vai marcar que está acontecendo a replicação aqui já. Ou seja, eu não vou ter mais nenhuma molécula de SCDK, de DDK, estimulando a célula a começar outra replicação aqui, porque aqui já está marcado, entendeu? Eu já tive uma marcação aqui, e essa marcação vai me dizer, ó, aqui já foi, aqui já começou o trabalho, eu não vou mais fazer mais nada não, que é só uma vez que eu faço, entendeu? Então, essa marcação é muito importante para não acontecer outra vez a replicação nessa fase, porque ela só pode acontecer uma vez, beleza? Então aqui, ó, eu até coloquei aqui no meu resuminho, que a SCDK fosforila a proteína da ORC, beleza? Fosforilar é meter o fosfato aqui, ó, tranquilo? Elas também vão, as SCDKs, elas vão estimular a duplicação da cromatina, né? Até porque o DNA ele vai estar ali sendo duplicado, mas a gente tem que lembrar também que no DNA a gente não tem só o material genético, a gente vai ter as histonas e diversas outras proteínas que vão dar uma sustentação ali do DNA, vão estar formando a heterocromatina e a eukromatina, e aí a gente precisa também dessas moléculas para a próxima célula, até porque a gente está saindo de uma célula indo para duas. Então eu não posso pegar assim, eu tenho 100 histonas aí, divide metade, vida que segue. Não, tem que fazer a mesma coisa. Se eu tenho 100 histonas, multiplica por 2 para depois dividir por 2, para ficar igualzinho do mesmo jeito que era, beleza? E aqui eu coloquei, ó, ocorre síntese de histona, blá 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 blá. Nesse processo de duplicar também as cromatinas, né, que seriam ali as proteínas que promovem a sustentação ali do DNA, a gente vai ter também um empacotamento maior. Ou seja, como eu vou estar duplicando essas proteínas normalmente elas agregam DNA. Se elas agregam DNA, elas vão estar diminuindo a atividade desse DNA, porque quanto mais agregado, menos atividade genética eu vou ter nesse local. Então, com a agregação desse DNA, a gente vai ter uma diminuição da expressão gênica e até porque também não tem como eu ficar mantendo a mesma atividade genética durante a mitose todinha, certo? A gente precisa de uma diminuição dessa atividade genética para poder fazer tudo certinho, tudo bonitinho, até porque a célula não pode fazer as coisas nas coxas, né? E aí ela diminui, ela dá um foco no que é necessário. O que é necessário para fazer a nossa mitose? A gente precisa, obviamente, das nossas ciclinas, das nossas CDKs, das nossas SFs, APCCs. Então, vai ter uma marcação de algumas caudas de histonas. Então aqui, ó, a gente vai ter umas caudas de histonas sendo marcadas para que durante essa replicação eu tenha pelo menos algumas partes do DNA funcionando, beleza? Porque a gente vai ter, de novo, ó, a gente vai ter uma agregação dessas células, dessas moléculas, por conta do aumento da cromatina. E aí quando eu tenho essa agregação, eu vou ter uma diminuição da expressão gênica. Eu não posso diminuir toda a expressão gênica, senão para tudo. Vou diminuir toda a expressão gênica, nunca mais a célula se divide. Então eu preciso dos controladores funcionando. Para ter os controladores funcionando, eu preciso marcar onde é que o gene responsável pela replicação, pela continuidade da mitose. Então eu vou marcar essas caudas de histonas para eu saber onde é que está. Beleza? Até porque o DNA é gigante e não tem como o bichinho saber tudo sozinho não. Tem que ter uma organização bonita.
beleza? E aí, no final da nossa replicação, a gente vai ter um par de cromátides irmãs. Eu preciso dar um foco aqui nessa cromátide irmã, porque essas cromátides irmãs, elas vão ser unidas, sempre unidas, elas vão estar grudadas uma na outra, até porque elas são, imagina ela como se fossem irmãs siamesas, beleza? Que depois a gente vai separar essas irmãs gêmeas siamesas, mas aqui é como se elas fossem gêmeas siamesas que não podem ser separadas agora. Até porque se eu separar nesse momento, eu vou perder uma da outra. Porque elas são irmãs e elas gostam de ficar unidas, beleza? Não separa as bichinhas. Quem que vai manter essa união? Vão ser as nossas coesinas, beleza? A coesina é um complexo proteico, blá blá blá, que tem este formato aqui, ó, formato de anel, beleza? A gente vai ter aqui, ó, SCC1, SCC2, SCC3, nananana, que vai manter essa união aqui, ó. Preste atenção e não confunde depois que eu vou falar das nossas outros bichinhos aqui que é bem parecido. Cadê? Perdi as bichinhas, mas tá por aqui. Que é muito fácil de confundir, lembra? Coesina. Essa aqui é na parte da replicação e tem a ver com a cromátide de irmã. Até o cu, velho.